Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. O vídeo da semana passada atrasou um pouquinho, mas devido a alguns problemas de tempo e tal, mas estamos aí na atividade. O vídeo de hoje vai ser sobre processamento de voz, sobre uma música que eu fiz, aproveitando aí o embalo da cadeirada, né? Aí eu vou mostrar algumas coisas de processamento, né, da mixagem, etc. Vamos nessa. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo, né, vamos dar uma ouvida aqui no resultado final, que eu vou tentar destrinchar aqui como é que foi feito o processamento de cada etapa, né? E focando mais na questão da voz, né? Estava triste no domingo, até que ela surgiu. A cadeirada, o debate fez a minha vida ter sentido. A lapada poderia ser mais violenta. A incompetência dos adélios não vai ficar isenta. Então, na bateria, assim, não tem nada muito diferente do que eu fiz anteriormente, com exceção dos tons, mas vou chegar lá. Bumbo, noise gate, para dar uma limpada ali no vazamento de prato, né? Vaso também caixa e tal. Deu um equalizado também, tirar aqueles médios que atrapalham um pouco ali a definição da bateria. Aumentei um pouco também aqui do kick. Sub, pouca coisa também, noise gate. Filtrei bastante aqui o que tem de médio, agudo, né? Deixei só o sub mesmo, que é o que interessa. Caixa, pouca coisa. Usei o silencer e esse equalizador aqui que eu costumo usar sempre. Então, adicionando só mais um pouquinho de médio e um pouco de saturação e mais nada. Porque eu já costumo gravar equalizando e comprimindo, né? E aqui nos tons eu fiz um pouco diferente. Era muito comum, nos anos 80, você tirar a pele de resposta dos tons e do surdo e microfonar por baixo, né, o tambor. Então ele dá uma característica muito peculiar, assim, de época, fazendo isso. Então é preciso ter cuidado também com a fase, porque você vai ter ali dois microfones, né, um de frente por outro. O overhead e o microfone do tambor em si. Então a probabilidade de dar problema de fase é bem maior. Aí eu notei que o tom estava com a fase invertida, aí eu peguei esse plugin aqui, que é nativo do próprio Reaper, e inverti a sua fase. Aí o grave voltou, né? Porque a primeira coisa que perde quando a fase está invertida é grave. Outro detalhe, como o microfone de baixo ele fica um pouco distante da pele, né? Ele pega pouco ataque. E então você tem que puxar um pouco ali do médio e do agudo para poder vir mais essa definição, né? Dos tons. Então puxei aqui um pouco de 3K, um pouco aqui mais de agudo e a velha saturação. O grave não mexi nada porque já veio bem. Vamos dar ouvida só na bateria. Aí depois eu passo para os tambores.
Então, notaram que ele dá um som bastante peculiar, né? É um som de balde, mas é um som de balde gostoso de se ouvir. Em meio a tanta mesmice, né, de timbres de bateria, principalmente, né? Inclusive usando até o mesmo trigger, né? Virou meio que um padrão, assim, usar as mesmas ferramentas. Principalmente o Digital Slate, né? Então, se gravar alguma coisa de forma diferente já dá uma coloração, um sabor diferente à música. Que é bom, né? Fugir do mesmo, do marasmo, é sempre. Eu acho que deve ser obrigação de qualquer artista, né? Principalmente na parte de captação. Aí vamos dar uma ouvida nesse tambor aqui, com e sem processamento, para vocês darem uma conferida. Vazou bastante caixa, né? Então, noise gate. Então já dá uma minimizada ali na coisa. E também nos pratos, né, que costuma vazar bastante. Deixa eu botar aqui um trecho maior para vocês ouvirem como é que fica com os pratos. Com o gate. Então, só fica a informação que importa, né? Geralmente eu tiro porque a minha sala é muito pequena e o vazamento acaba não somando bem com o resto da bateria, acaba gerando um problema de fase estranho, aí eu acabo limpando. Mas dependendo da situação, você nem precisa usar noise gate. Depois, a ferramenta só corrigindo aqui a fase, tava lascando aqui o som do tambor. E aqui uma equalização. Deixa eu botar sem e com. Então já veio mais um agudinho, né? O ataque da nota já chegou mais presente. E para poder melhorar aí a definição dos tons, né? Uma ferramenta que eu usei aqui diferente dessa vez foi nos overheads. A Analog Obsession lançou um equalizador novo que creio eu que seja cópia do API, um equalizador gráfico, mas sendo que ele tem uma diferença que você pode saturar frequências específicas do plugin. Então eu usei para, além de corrigir o problema, tirar aqueles agudos meio muito agressivos e ríspidos. Eu usei também para saturar frequências que fazem com que a caixa se destaque um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Então aquele tss, né, já corta aquilo ali logo porque fica feio demais, muito agressivo, principalmente se você for ouvir de fone de ouvido, né? É aí que fica muito agressivo mesmo. Aí cortei aqui agressivamente mesmo, assim, 16K, 8K, puxei um pouquinho de 4K, que é onde fica ali mais ou menos o kick do bumbo. E distorci 2K em 1K, que é mais ou menos ali onde está a caixa da bateria. Cortei aqueles som meio bem caixa de sapato, assim, né? Aqueles médio horríveis. E foi isso, não mexi mais nada. A gravação já foi com um pouco também de equalização e compressão. Então isso aí já foi o suficiente para poder resolver esta questão. Na sala fiz algo também diferente. Usei um microfone figura 8, que é um microfone bipolar, né? Ele capta na frente e atrás do microfone. Então eu apontei essa parte que ele enxerga, assim, né, entre aspas, para as costas do baterista. Aí o ponto cego ficou para as laterais. Então isso ajuda bastante a minimizar os pratos, porque
Todo microfone figura 8, ele tem a característica que os pontos cegos dele são mais cegos do que os outros microfones, né? Do que o cardioide, hipercardioide, supercardioide. Aí você pode usar isso em benefício da gravação. E aproveitei também para cortar um pouco de agudo, né? Porque sempre sobra um pouquinho ainda. Então já cortei ali tudo abaixo de 12K para poder soar menos ríspido. Microfone de sala sem nada. Com equalização. E adicionei também um pouquinho de um reverb de uma empresa chamada Tucan, acho que é esse o nome, que é o Lexicon, que é a cópia do Lexicon. É gratuito, você baixa isso na internet com facilidade. E é muito bom porque ele simula ali a... E é legal porque ele simula um reverb de época, né? Ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, que meio que virou padrão naquela época, né? Todo estúdio tinha que ter um dispositivo desse de reverb. Aí eu misturei, dei uma misturada pra deixar a sala um pouco maior. Uma compressão paralela. Eu usei esse aqui, que se propõe a ser uma cópia do Distressor, mas assim que eu achei ele um pouco mais enxuto para poder se trabalhar. Que eu gosto muito de plugins simples que te dão um resultado mais rápido. Para você não ficar muito se enrolando, girando muita lâmpada durante a mixagem, né? É importante as coisas fluírem com mais rapidez. Então como todo Distressor, é um compressor óptico. Aí, o input é como se fosse threshold, output, makeup gain. E o ataque de release dele é chaveado. Então, só tem a opção de slow, lento, meio do caminho ali, né? E o fast. Mesma coisa vale para o release. E tem também uma chave um knob do knee, né? Que é o quanto você quer que essa compressão seja agressiva ou mais suave. A cereja do bolo foi esse filtro aqui de sidechain, que você usa para poder tirar o grave da compressão, né? Então você vai comprimir tudo que está acima de 103, 102 Hz. Tem também o alto ganho, que é basicamente uma compensação de compressão automática. Por exemplo, se está reduzindo 10 dB, ele vai compensar aqui na saída. No final das contas eu nem usei o ouvido aqui e compensei na própria saída aqui do plugin. Gratuito também. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Guitarra. Isso aqui vocês já conhecem. É um channel strip da Analog Obsession. O Frank SC. Um Frank CS, na verdade. Um pouco de saturação. Baixo. Então tem esse plugin aqui, dessa empresa chamada Klang Helm. Eu acho que é alemão. Também de uso gratuito, que é simples, compressão, um knob de compressão, um knob de makeup gain e aqui um controle geral de ataque e release, que é meio que automático chaveado, né? Um híbrido aí. Esse equalizador também, puxando um pouco mais de grave, um pouquinho mais aqui de médio agudo para dar um destaquezinho ali ao ataque das notas e tal. Saturação, um pouquinho também. E finalmente a voz. Vamos dar ouvido aqui sem nada. E depois vou sair adicionando os plugins. Essa voz aqui eu já gravei também. Importante citar que eu gravei ela já com a compressão. Eu costumo fazer uma dupla compressão. Uma na tomada e outra eu faço durante a mixagem. Então a primeira compressão ele segura é um tipo de compressão geral assim que eu faço. E a segunda eu faço mais como se fosse um limiter. Transformo o compressor num limiter. Estava triste no domingo, até que ela surgiu
Aí na voz, o segundo compressor foi um VCA, que é o DBX, dessa empresa também chamada Tucan. Muito bom, primeira vez que estou usando ele, baixei recentemente. Ele é um compressor muito rápido, então assim é ótimo como limiter, né? E para usar ele como limiter, tá uma razão bem alta, ataque rápido e release rápido. Aí tem ele. Estava triste no domingo. Perceberam que tem muita respiração, né? Então é importante ter um expander para poder dar uma minimizada aí nessa barulho de boca, né? De respiro e tal. No final, um equalizador, puxando aqui um pouco mais de médio, agudo. E saturação, que é muito importante, porque ele dá uma coloração boa também. E no final, eu acho que é um simulador do Eventide. É tipo um chorus, né? Bem simples também, mas que funciona bem. Vamos adicionar um por um, né? Para vocês ouvirem o que cada um tá fazendo. Estava triste no domingo, até que ela surgiu, a cadeirada do debate. Essa simulação aqui, que é tipo um chorus, né? Ele ajuda a abrir assim um pouco a imagem estéreo da voz, que dá uma preenchida legal. E por último, eu usei aqui um delay estéreo, bem curto mesmo, assim, sem feedback, inclusive, todo zerado. E um plate, só para dar uma suavizada ali no delay, né? Ele pega como se ele desse uma maciada, sabe, no delay. E por final, um equalizador, porque às vezes o reverb e os efeitos de reverb e delay, eles acabam fazendo sobrar algumas frequências, principalmente S. Então, às vezes uma passa baixa aqui resolve a questão. Estava triste no domingo, até que ela surgiu, a cadeirada do debate fez a minha vida ter sentido. A lapada poderia ser mais violenta. A incompetência dos adélios não vai ficar isenta. Um detalhe que eu ia esquecendo de citar é que essa voz principal aqui foi gravada 2 vezes. Fiz uma primeira e uma segunda só pra dar um efeito interessante, dar uma encorpada e tal. Que é um lance meio Ozzy, né? Meio John Lennon e tal. Eu já somei aqui em um canal mono, pra não ter que estar me preocupando já com ela. Isso aí, galera. Chegamos aí ao fim. Gostaria de agradecer pela paciência, por ter chegado até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Notei que tem mais gente visualizando do que inscrito, então se inscreve aí para dar essa força. Me siga lá na outra rede social, o link vai ficar aí na descrição do vídeo. Se você gostou do meu trabalho, tem também aí o link para o meu portfólio. Confira lá, dê uma olhada. Faço trabalho também de mixagem, masterização, produção de música, etc. E como vocês sabem, isso aqui é um canal voltado para a produção de música pesada, né? Então essa é a minha especialidade. E é isso aí, galera. Valeu.